Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje eu estou falando de um notebook gamer da Lenovo, tá? Esse notebook aqui ele é bem robusto, ele é bem interessante para quem não tem um orçamento muito alto, mas quer entrar no mundo gamer, quer começar na arquitetura, na engenharia, com um desempenho até bem legal. É um notebook que para jogos vai rodar uma grande quantidade de títulos em Full HD a 30 FPS, tá? Vários títulos da geração passada, alguns títulos da geração atual, ele vai conseguir rodar de uma forma bem suave, tá? Mas infelizmente ele só tem 8 GB de RAM. Jogos que dependem de no mínimo 16 GB de RAM já vai ser um pouco mais problemático para esse notebook. Agora, jogos que conseguem rodar bem com a memória mínima de 8 GB, ele vai dar conta ali do recado. Bom, para quem vai trabalhar com arquitetura, ele conta com a placa de vídeo, que é a GTX 1650, ela tem 4 GB de memória de vídeo, ela não é a melhor placa para se trabalhar com render em arquitetura, porém, ela dá conta ali, principalmente para você que tem um orçamento mais limitado. Você não vai ter aquela super rapidez na renderização, ela talvez não vai ter recursos muito importantes como o RTX, como outros recursos de cálculo de iluminação, né? Porém, você consegue fazer um render bonito ali, num tempo um pouco mais limitado do que se fosse numa placa mais potente, em virtude do seu orçamento, pode ser sim uma boa escolha para quem quer adentrar no mercado da arquitetura. Para engenheiros, né, que dependem de softwares de cálculo, é um notebook que vai funcionar bem, ele tem um processador bacana. Se você precisa de modelos 3D bem mais avançados, né, uma peça ali de uma motorização de um carro ou algo mais avançado do que isso, pode ser que o notebook tenha algum travamento, mas ainda dá para você começar a fazer um uso voltado a isso. Bom, agora que eu já adiantei praticamente todas as informações do notebook, vamos começar pelo alerta de preço. O dia 11 de março de 2024, na nossa loja aqui do Magazine Luiza, está custando R$ 4.199,99 no Pix, ou então 10 vezes de R$ 442,10 sem juros, tá? Esse alerta de preço é muito importante caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, o notebook estiver muito caro, né? É bem provável que talvez não valha a pena considerar ele. Mas você tem que ver também questão de inflação, dólar e etc. e preço de outros notebooks. Bora começar agora pelo análise da estrutura física, né? Vamos aqui olhar as imagens desse notebook. Pessoal, eu separei aqui as principais imagens desse notebook. Ele é um notebook muito interessante, né? Ele tem um design gamer, tá? Talvez seja uma desvantagem para algumas pessoas, que muita gente não gosta desse design bem robusto, né? Às vezes a pessoa prefere um notebook com a carcaça comum, mas com poder gamer, certo? Mas como é um notebook voltado a jogos, então é considerável que a gente vai ter esse estilo de estrutura aqui. É um estilo de estrutura mais agressivo, né? Ele tem esse design mais quadradão, com cantos mais quadrados em si, e algo que volta mais ao robusto, que é dos jogos de ação, jogos que envolvem ali a necessidade de que o jogador esteja cada vez mais próximo do jogo. É mais ou menos essa ideia que esse design quer passar. Temos aqui um notebook bem grande, né? Podemos ver aqui em cima que temos também proteção de privacidade para o webcam, que é um pouco raro de achar em notebooks gamers. Temos a própria webcam e microfones. Geralmente, webcams de notebook não tem a qualidade boa, mas também geralmente notebooks gamers, que principalmente querem atrair aquele público que quer fazer streaming, quer fazer live, então eles investem um pouco mais na webcam. Então nós temos uma webcam aqui de melhor qualidade nesse notebook. Talvez você não precise de uma webcam externa aí para trabalhar com seu computador. Bom, depois temos aqui bordas que são bem finas, tá? Isso é um pouco preocupante, principalmente no notebook robusto como esse, que deveria ter bordas um pouco mais largas para trazer uma segurança maior para a tela, né? Mas nós vamos considerar aqui que existe essa proteção externa aqui que vai proteger a tela. Bom, aqui embaixo temos uma borda bem grande, né? Isso aqui é para que a tela fique um pouco mais alta para facilitar a jogatina. E aqui embaixo nós temos uma dobradiça inteiriça, muito bem-vinda, principalmente em um notebook como esse. Dobradiça de canto tem uma possibilidade muito maior de haver uma quebra em um curto período de tempo. A dobradiça inteiriça não, ela é bem mais resistente, ela distribui melhor o peso no notebook. Então, estruturalmente, você vai ter um notebook que vai durar mais. Aqui embaixo temos o teclado, já a gente fala melhor sobre ele, mas já dá para ver que ele é rebaixado e bem rebaixado, né? Então, você consegue apoiar suas mãos na base do notebook, mas esse notebook vai ser um pouco mais quente do que o notebook comum, porque ele tem uma estrutura bem mais robusta, bem mais compacta, né? Ele
ele coloca coisas assim muito grandes, que é uma placa de vídeo, um processador, dentro de um notebook que é pequeno, então ele vai esquentar, tá? Ele tem uma dissipação de calor legal, mas vai esquentar como qualquer outro notebook gamer. Porém, tem esse apoio, né? Você consegue apoiar seu braço para usar o teclado para jogar. Provavelmente você vai usar um teclado externo, geralmente quase todo mundo que joga faz isso, né? Poucas pessoas jogam por meio desse touchpad aqui. Bom, temos logo a marca da Lenovo aqui e vamos passar a imagem, que aqui já não tem muito mais o que discutir. Tá aqui o nosso querido teclado, né, pessoal? Olha só que bonito. Temos aqui todo o design do notebook bem construído e bem apresentado nessa imagem. Bom, aqui no teclado temos praticamente todas as teclas de multimídia que podem ser usadas por meio da tecla FN. Temos o botão cedilha já de fábrica, né? Então não precisa nem se preocupar se vai vir ou não, já tá aqui na imagem, ele vai vir. E temos aqui aquelas teclas padrão da Lenovo para áudio, que é sempre muito bem-vindo, né? Que nos modelos mais básicos também tem, e é muito interessante. Temos aqui ó, o teclado numérico. Uma coisa bacana é que as teclas do teclado numérico são quase do mesmo tamanho das teclas do teclado comum. Então dá para você utilizar aqui sem se perder, né? Porque as teclas têm mais ou menos o mesmo tamanho, fica mais tranquilo. Algo muito interessante, pessoal, que o botão de ligar do notebook fica bem no centro aqui, que é bem diferente do convencional, que geralmente colocam desse lado aqui, né? E tá bem aqui no centro. Isso é bom, que evita aí que você esteja jogando e aperte sem querer para suspender o notebook e apareça uma notificação enorme na sua tela. Então, como ele não está em nenhum local apropriado onde a sua mão vai normalmente, não vai ter esse risco de desligar o notebook sem querer ou tentar desligar sem querer, tá? Eu particularmente achei bem interessante ele ficar aqui no meio. Bom, temos aqui os direcionais. Geralmente nos notebooks comuns, os direcionais são pequenos, mas como é um notebook gamer, né, ele tem um espaço todo aqui só para ele. E lembrando que esse teclado ele é retroiluminado, tá? Nessa cor aqui mesmo, branca, né? Que é bem mais legal, porque geralmente aquele Acer Nitro, né, que é o notebook da Acer, é vermelho, é uma cor muito forte. O branco também é muito interessante. Bom, o touchpad está aqui bem colocadinho, né? Bonito, bem grande também. E vamos passar a imagem aqui para a gente ver mais o notebook. Temos aqui uma diagonal um pouco mais aberta. Daqui a pouco a gente fala melhor das portas desse notebook. Olha só que legal, né? E ele tem uma abertura um pouco maior do que 90 graus, mas geralmente quem joga mesmo utiliza a tela quase em pé, assim, para facilitar a visualização. Temos aqui a outra lateral do notebook, a gente consegue ver bem bacana mesmo a estrutura dele. E aqui temos a traseira, a tampa dele, que também tem um design um pouco agressivo. Bom, pessoal, bora ver agora as portas desse notebook. Pessoal, acabei pegando essa imagem aqui de uma pessoa que avaliou o notebook, infelizmente ela não se identificou, e vai ser melhor da gente falar, né? Aquela porta que eu disse que era USB, que eu não estava conseguindo ver, na verdade é a entrada de carregamento desse notebook, tá? Que é um tipo de porta que ela é mais potente, que é melhor para os notebooks gamers. Então, esse aqui é a entrada de carregamento. Em seguida, nós temos a entrada para o RJ45, tá? O que é o RJ45? É uma entrada para conectar o notebook diretamente a um roteador. Essa porta é essencial para quem joga, tá? Porque você consegue diminuir o ping, você consegue diminuir o atraso se você utilizar o seu notebook em algum jogo online conectado via cabo. Porque quando você está via Wi-Fi, você pode ter paredes impedindo, você pode ter outras ondas de rádio que possam atrapalhar a conexão de Wi-Fi e gerar atraso no jogo que você está jogando, tá? Mas como você vai utilizar o notebook para jogos, você que vai utilizar para jogos, né? Você pode utilizar essa conexão via cabo para diminuir essas coisas, né? Para evitar atrasos, problemas da conexão via Wi-Fi, utilizando a conexão via rede, via cabo de rede. Bom, para quem não vai utilizar o notebook para jogos, é uma porta essencial também. Pode ser que no seu trabalho não tenha disponibilidade de Wi-Fi, mas tenha disponibilidade de portas de rede, então você poderia se conectar à internet, se conectar à rede interna da sua empresa, ou então, se você vai utilizar esse notebook na faculdade, enquanto estuda arquitetura, se a sua faculdade tiver disponibilidade de portas de rede, você também pode se conectar à rede por meio do cabo. Bom, pessoal, depois da porta RJ45, temos outra porta muito importante, que é a saída HDMI, que você vai utilizar ela para projetar o seu notebook em um data show, em uma televisão, em um monitor e etc, tá? Para quem joga, é interessante você utilizar essa porta para utilizar um segundo monitor, né? Para você jogar aqui e ver a sua transmissão ao vivo do outro lado, ou então você joga aqui e deixa algo interessante aberto do outro lado, como um WhatsApp, alguma coisa que você precisa estar em constante uso. Também para quem trabalha, pode utilizar um segundo monitor para ampliar a sua área de trabalho, né, e trabalhar de uma forma menor. Mas também quem vai usar esse notebook para uso corporativo, essa saída é muito interessante, porque vamos supor que você é o arquiteto, né, você renderizou ali um apartamento, uma cozinha,
e quer mostrar para o seu cliente pessoalmente. Você pode conectar esse notebook numa televisão para mostrar uma imagem muito maior ou num projetor, não sei o que você tem disponível, mas você pode utilizar essa porta para projetar isso. Então você vai trazer uma experiência mais bacana para o seu cliente, algo mais imersivo para ele, né? Uma tela maior para ele ver com mais detalhes ali o seu trabalho, o seu projeto. Ou então você que é engenheiro, que precisa apresentar algum projeto de uma peça, algo do tipo para no ramo corporativo, né? Ou algo do tipo, você pode utilizar ali um projetor para mostrar de perto, né? Rodando software 3D e projetando a imagem, porque o notebook tem, de certa forma, capacidade para isso. Então, é uma porta essencial para praticamente todo mundo que vai comprar esse notebook. Depois da saída HDMI, pessoal, temos uma saída USB-C, tá? Essa saída USB-C é uma saída que a gente utiliza hoje em dia mais para o carregamento de celulares, mas já existem dispositivos que utilizam ela para a transferência de dados também, e no futuro é muito provável que a gente vai utilizar mais elas do que o USB comum, tá? Vamos passar para o outro lado, tá? Eu não sei quem tirou essa foto, mas mais uma vez agradecendo, né? Infelizmente colocou anônimo. Do outro lado temos mais uma saída de ar quente e temos duas portas USB comuns, tá? E lembrando que esse notebook tem somente duas portas USB comuns, o que pode ser um problema para quem utiliza teclado e mouse. Por quê? É o seguinte, né? Quando você compra um notebook gamer, principalmente para jogar, é muito provável que você vai comprar também um teclado mecânico e um mouse com escolha de DPI. Geralmente, o teclado mecânico tem um cabo e o mouse tem outro. Então são duas portas para serem ocupadas, e nesse notebook as duas vão ficar ocupadas se você fizer o uso de um teclado e de um mouse externos, né? Ou seja, no momento que você precisar conectar um pendrive ou qualquer outro dispositivo USB, não vai ter portas livres. Você vai ter que ter um adaptador de USB-C para expandir as portas USB, né, que a gente chama de hub. E aí você conseguiria utilizar normalmente. Se você não utiliza um teclado externo e um mouse externo, é um notebook que praticamente não vai fazer diferença para você. Na verdade, vai ser bem útil ter duas portas livres, né? Terminando de falar das portas USB, temos aqui uma entrada mista, uma entrada combo para fone e microfone. Se você utiliza esse tipo de fone aqui, ele tem um microfone um pouco mais potente e também tem os LEDs, então você vai precisar de uma porta dupla, né? Uma de entrada para microfone e a de saída de áudio. No caso desse notebook é um combo, então você precisa de um adaptador para dividir essa porta em duas. Se seu fone é mais recente, né? Ele já não tem um microfone assim tão potente, é aquele fone mais tranquilo de utilizar e tem um único cabo, vai funcionar normalmente nessa entrada. Por último, temos uma porta reset, caso seu notebook trave e não responda nenhum dos seus comandos, caso eu tenha aí possuído por algum espírito maligno, você pode conectar aqui um palito de dente, uma agulha e cutucar aqui que ele reinicia, tá? E temos aqui um LEDzinho para indicar se o notebook está ligado ou não, que é muito importante, principalmente nesse notebook, porque ele esquenta bastante, né? Não guarde esse notebook ligado dentro da mochila, tá? Verifica se esse LED está ligado na hora que você estiver guardando na mochila, que é até muito útil, né? Que fica na lateral do notebook, então no momento que você está guardando dá para ver se o notebook está ligado ou não. E aí você evita um possível acidente e até prejudicar as peças do notebook. Se ele for guardado ligado, ele vai sobreaquecer, isso não é muito interessante. Bom, a gente terminou de falar das portas do notebook, agora é a hora de falar de algo que para algumas pessoas é meio difícil de entender, que são as especificações. Eu prometo que eu vou tentar falar aqui de uma maneira mais simples, vou tentar explicar o que eu estou falando, para que você consiga entender de uma forma mais tranquila. Bom, para a gente começar, estamos aqui na tabelinha aqui embaixo, vamos procurar pelo processador, né? Tá aqui o nome dele, processador. Temos o Intel Core i5 de 11300, que seria da 12ª geração, e a versão H, tá? Depois tem várias outras informações aqui, mas isso não vai ser tão útil pra gente assim, só para quem precisa se aprofundar mais mesmo. Bom, falando do processador, o que é esse Intel Core i5? Para você entender, você precisa entender a linha da Intel. A Intel tem uma grande diversidade de processadores, que começa lá no Celeron e no Pentium, que são dois processadores que só servem para estudar, eles são bem básicos mesmo, e eles consomem muita pouca energia, tá? Depois temos o i3 e temos o i5, né? O i3 ele é um básico intermediário, onde você já está começando a usar o notebook para trabalhar, já está começando a usar o notebook para fazer uma coisa ali, outra ali, tá? Depois tem o i5 já é um intermediário avançado, você já consegue fazer praticamente de tudo com ele um pouco, né? De tudo um pouco com ele, mas ele também não é um super processador, porém ele dá conta de fazer de tudo um pouco, ou seja, é um quebra-galho, é um custo-benefício. Depois tem o i7 e o i9, que são super processadores, que seriam os mais indicados para quem vai utilizar o notebook para arquitetura e para engenharia, mas dentro do seu custo aí, dentro do seu orçamento, se você só pode pagar por um notebook como esse, o i5 tá valendo, tá? Bom, tem uma coisa bem importante para entender.
No final do processador, né, o processador é 11300, ou seja, da 11ª geração, ou seja, também é um pouco recente, não é um processador antigo, mas no final dele tem uma palavrinha, tem uma letrinha muito importante, que é o H. O processador i5 e i3, eles têm os finais H e U, tá? O final U você deve evitar se o seu uso for para jogos, for para trabalho e arquitetura. Por quê? Porque ele tem um baixo consumo de energia. Ele é um processador capado, tá? Ele funciona de uma maneira de baixo desempenho para economizar energia. Já o final desse notebook aqui é a versão H, ou seja, a versão Weak Path, ou seja, é um processador voltado a alta performance. Ele não é igual a um processador de computador, mas ele consome mais energia, ele tem mais potência e ele é voltado para quem precisa usar todo o processamento disponível do processador. Ou seja, nós estamos tratando aqui de um processador que está correto quanto ao uso do notebook. Se você vê um notebook gamer, se diz ser gamer e tem o final U, evite comprar. Se for final H, então você está tratando ali de um processador que é voltado realmente a alta performance. E aqui tem um porém, né? Se o notebook consome mais energia, ele não tem uma bateria de longa duração. Principalmente notebooks gamers não tem uma bateria que dura muito. Tem notebook gamer que durante jogos vai durar no máximo 2 horas, tem outro que dura 3 horas e depende muito do que você está fazendo com o notebook. Mas o aconselhável é usar o notebook conectado a maior parte do tempo à tomada, porque assim você também vai prolongar o uso da sua bateria. Vamos fazer o seguinte, bora passar para a próxima especificação. Temos a memória RAM, que é o grande problema desse notebook. Ela é uma memória RAM de 8 GB, mas ela pode ser expansível até 32 GB, tá, pessoal? Você pode expandir aqui com 2 slots DDR4, ou seja, você pode colocar 2 pentes de 16 GB da versão para notebook, memória RAM para notebook, versão DDR4 e com clock de 3200 MHz. É essa a especificação que você precisa para fazer o upgrade da memória RAM. Você pode colocar aí, provavelmente, 2 pentes de 16 GB para ativar o Dual Channel e elas funcionarem em conjunto, certo? Bom, já quanto à memória desse notebook, nós temos uma memória de 8 GB, que é relativamente baixa, tá? Para você entender o que é a memória RAM e para que ela serve, né? Às vezes, pessoal, você precisa comprar um notebook com 32 GB de memória RAM. Mas o que é a memória RAM? A memória RAM, pessoal, é um tipo de memória não permanente, tá? Você não tem acesso a ela, você não salva nada nela, tá? Praticamente ela serve para quê então? Ela serve para você abrir aplicativos, para você fazer os aplicativos rodarem e rodarem ao mesmo tempo também. Então quando você abre ali um vídeo no YouTube, você está consumindo essa memória. E ao mesmo tempo que o vídeo do YouTube está aberto, você abrir o WhatsApp, você está consumindo mais memória, tá? E vai chegar o momento de tanto abrir aplicativos ou aplicativos muito pesados, que essa memória vai encher e o notebook começa a travar. Ele pode ser o melhor notebook do mundo, com o melhor processador do mundo, mas se tiver pouca memória RAM, ele vai travar sim, tá? Então, para resolver, seria fechando os aplicativos, ele voltaria ao normal com memória livre para rodar aplicativos, né? E onde é que eu quero chegar com isso? 8 GB, pessoal. A maioria dos softwares de arquitetura tem um mínimo de 8 GB, mas é o mínimo mesmo. Então, algumas coisas você não vai conseguir fazer com essa quantidade. Para engenharia, também o AutoCAD, tá? Alguns softwares, não só o AutoCAD, como outros de projetos, eles têm um mínimo de 8 GB. Ou seja, é o mínimo. Você está trabalhando com o mínimo. Também jogos. A maioria dos jogos, o mínimo é 8 GB. Quando você trabalha com o mínimo, por mais que você tenha um processador bom, por mais que você tenha uma placa de vídeo boa, vai ter um certo gargalo, assim. O notebook não vai conseguir equilibrar o processador e a placa de vídeo, porque ele não tem memória suficiente para rodar os aplicativos. O mais indicado nesse notebook seria comprar ele e já preparar também um pente para upgrades, pelo menos um pente de mais 8 GB, né? E aí você teria 16 GB, que já é algo mais favorável para jogos, algo mais favorável para arquitetura, algo mais favorável para engenharia e etc. Essa é a memória RAM. Para falar do armazenamento, temos o armazenamento SSD de 512 GB, é um M2, tá? Porém, você tem a possibilidade também de expandir esse armazenamento. Você pode colocar HD, SSD, SSD SATA, M2, tem várias opções aqui de expansão que você pode conferir aí por meio do link da descrição, tá? Bom, 512 GB é uma quantidade agradável, tá? Se você não vai instalar muitos jogos, aqui é onde você salva música, foto, vídeo e jogos, tá? Se você não vai baixar muitos jogos, se você joga alguns títulos ali, você vai ter uma quantidade considerável ainda para usar, tá? Se você que é o arquiteto não vai manter todos os projetos que você faz salvos diretamente em arquivos locais, é uma quantidade razoável também, né? Se você utilizar a nuvem para salvar os projetos e etc, tá? É uma quantidade bem razoável mesmo. E você ainda tem a possibilidade de expandir caso você precise de mais. Porém,
não vem 512 GB livres, tá? Porque temos também o sistema operacional que é o Windows, que eu vou falar mais pra frente, que ele vai consumir mais ou menos uns 25 GB, então você tem que subtrair 512 GB de 25 GB, é o que vai vir livre para você utilizar. Depois do armazenamento, outra coisa muito importante que a gente tem que ver, depois de memória RAM, depois de processador, é a placa de vídeo, tá? Bom, a placa de vídeo a gente sempre foca em falar nela quando é um notebook gamer. Nós temos a placa de vídeo dedicada, que é a NVIDIA GeForce GTX 1654 GB. Ela é uma placa de vídeo boa, mas ela também é um custo-benefício, assim como o processador, assim como esse notebook, ele é voltado a ser um custo-benefício para quem não tem, para quem tem um orçamento limitado, tá? Essa placa, ela consegue dar conta, como eu falei lá no começo do vídeo, de rodar uma grande variedade de títulos em Full HD, inclusive, tá? Até títulos mais antigos. Mas você tem que ver também a questão da memória RAM. É uma placa de vídeo que tem uma memória de 4 GB de vídeo RAM, ou seja, dá para rodar muitos jogos aí, dá para rodar muitos jogos com a textura no alto também. Mas para arquitetura e para engenharia, eu já falei as limitações lá no começo do vídeo também, tá? Essa placa de vídeo ela não vai ter RTX, ela pode faltar alguns componentes dela de cálculo de iluminação, tá? Que é importante na arquitetura. Mas você consegue fazer renders bonitos também, tanto com o trabalho do processador, como com o trabalho da placa de vídeo também. Para a engenharia já é um pouco mais tranquilo, você vai usar mais o processador. Alguma vez ou outra ali você vai fazer um uso mais avançado da placa de vídeo, né? Se você precisar renderizar uma peça ou algo do tipo. No geral, uma placa de vídeo boa. Para você, arquiteto, engenheiro, que no futuro talvez você possa comprar um notebook melhor, né? Um notebook de maior qualidade. O ideal seria um RTX, uma placa RTX 2060 e etc, tá? Essas placas um pouco mais avançadas, elas se dão melhor nesse tipo de uso. Mas, em vista do orçamento limitado, essa placa de vídeo vai te ajudar a começar os seus trabalhos aí de acordo com o que você pode pagar, né? E sinceramente, tá? A gente faz milagre, né? Quem não tem muito dinheiro faz milagre. Com certeza esse notebook aí vai fazer a diferença e vai te ajudar no começo da sua carreira. E pra quem quer jogar, pô, dá pra se divertir pra caramba com essa placa de vídeo, viu? Mas agora, pessoal, outra informação importante, principalmente pra quem vai trabalhar com arquitetura. Tá? Vamos falar da tela. Temos uma tela aqui de 15.6 polegadas. Vale a pena dizer, é um notebook com aquele tamanho comum dos notebooks, então não vai ser difícil você encontrar uma mochila para ele. Isso é bacana, mas a maioria dos Acer Nitro eles têm telas de 19 polegadas. Se você já viu um notebook da Acer, daquele Nitro que é vermelho, provavelmente você viu o de 19, que é bem maior, tá? Esse notebook aqui, ele tem um tamanho mais comum, que é o de 15.6 polegadas, que a maioria dos notebooks simples do mercado tem, mas ele tem a carcaça gamer, tá? Então, a vantagem é que não vai faltar mobilidade para você, né? Você consegue encontrar diversos tipos de bags, mochilas para esse tamanho de tela, certo? A desvantagem é que talvez você gostaria de ter uma tela maior, mas a gente está tratando também de um notebook que tem um baixo custo. Depois, a gente tem a resolução, nós temos a resolução Full HD, o que é algo bom. Geralmente, o notebook gamer, eles não trazem resolução 2K e 4K. Por quê? Porque, pessoal, a tela já consome uma bateria assim enorme. Então, se você coloca uma resolução muito alta na tela, esse notebook só ia funcionar na tomada. Então, a gente se contenta com o HD, que é uma qualidade boa, e vai funcionar bem. Além disso, é uma tela WVA, ou seja, ela tem ali uma boa quantidade de ângulos de visão, então é bom de trabalhar com essa tela. Você não vai ter uma coloração muito solta, muito perdida, você vai ter uma coloração um pouco mais fidedigna ao que é realmente. Existem telas melhores, mas de novo, nós estamos tratando aqui de um notebook de baixo custo. A atualização dela é de 60 Hz, tá? Ou seja, é uma atualização mais comum, mais tranquila. Para quem vai jogar, talvez você queira uma atualização um pouco maior, até 120, né? Mas é a limitação que a gente tem desse notebook, certo, pessoal? Bom, é praticamente isso que eu tinha para falar. A bateria não tem muito o que falar, eu já falei, notebook gamer não tem uma bateria de longa duração. E é hora da gente ver agora, pessoal, o que as pessoas que compraram têm a dizer. Vamos ver se a gente identifica algo que eu falei aqui nas avaliações, né? Eliakim, há 20 dias atrás, incrível, produto lindo, design maravilhoso, notebook super rápido e atende completamente minha demanda para estudos e jogos, recomendo demais. Andrea, estou satisfeita, gostei muito, comprei pois trabalho home office com edição de vídeos, ou então a gente já tem um uso para edição de vídeos aqui também, fotos e textos. O meu era
antigo notebook era de 2019, trava muito, demorava a carregar. Este é rápido, não trava e consegui ter produtividade, que bom pra ela, né? Enfim, eu acho que não tem nenhuma avaliação. Ah, tá aqui, tem uma detalhada aqui. Vamos finalizar com essa, né? Bruno Vinícius de Laia, impecável, notebook excelente, entrega um excelente resultado pelas suas configurações, boas opções de melhorias, tela bem bonita e a placa de vídeo é mais poderosa do que aparenta ser. Um pequeno ponto negativo seria a bateria, que dura pouco dependendo do uso, mas é compreensível pelo desempenho do notebook. Eu super recomendo. Bom, pessoal, essas são avaliações do notebook. Eu espero ter trago todo o resumo desse notebook de uma forma que possa ser compreensível para você, porque eu sei que notebooks gamer tem muita informação e são bem detalhadas, tem pequenas coisinhas que a gente tem que prestar atenção, sabe? Então, eu espero ter abordado o público certo nesse vídeo. Eu espero que você tenha sanado as suas dúvidas. Bom, caso você vá comprar esse notebook, gostaria de pedir que Deus abençoe a sua compra, tá? Que seja um notebook que chegue na sua casa em bom estado, que não dê dor de cabeça, que não precise acionar garantia, que não precise passar sufoco com esse notebook. Seja um notebook que venha para somar, que venha para introduzir você no mercado, que venha para ajudar você a se divertir no dia a dia com jogos, que venha para te ajudar no trabalho, para te ajudar a conquistar novos clientes, tá? Seja um notebook que venha para agregar, não um notebook que venha dar dor de cabeça. A gente gasta um dinheiro tão suado, né? R$4.200, e vir um notebook que venha dar defeitos, venha ter que devolver. Não quero isso para você. Eu peço a Deus que, segundo a vontade dele, venha um notebook de qualidade para você. E falando em Deus, bora pro nosso momento com Deus hoje. Sabe, você sempre teve aquela dúvida, por que Deus não voltou ainda, né? Às vezes algumas pessoas chegam para mim, cara, tu tá esperando Deus que falou que ia vir em breve, já fazem 2000 anos e ele não apareceu ainda. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Bom, vamos ler 2 Pedro, no capítulo 3, especificamente ali, mais ou menos no versículo 4. Bom, aqui ele tá falando sobre justamente as pessoas que falam, né? O que houve com esse Deus que não voltou ainda, né? O que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Então Pedro vai e diz, eles esqueceram deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. É um texto bem forte, mas vou te explicar de uma maneira simples, tá? Vamos ler só mais o 8 agora. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Por que Deus não voltou ainda? Pedro nos diz que o Senhor é um Deus paciente. Ele não voltou ainda porque ele quer que você tenha a chance de se arrepender. Ele quer que você tenha a chance de ser salvo, de ir para um céu de glória, de conhecer a Nova Jerusalém. É por isso que ele não voltou. Foi por você, foi por mim, foi por nós. Mas ele vai voltar a qualquer momento. Ele não voltou ainda por paciência. Você consegue compreender a força que isso tem? Você consegue compreender que Deus está poupando até agora um mundo de ser destruído por causa de você, por causa de mim, por causa de nós? Existe a promessa. Vai acontecer o Apocalipse. Vai acontecer, está escrito na Bíblia. Não aconteceu ainda por paciência. Deus ainda está te dando uma chance. E aí fica a minha pergunta. Você vai esperar até quando? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Em nome de Jesus, se Deus nos permitir ter um próximo vídeo, teremos. E até a próxima.